Uma boa noite a todos, os nossos queridos irmãos e amigos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e daqueles que nos visitam nas noites de quinta-feira, quando nós fazemos o nosso estudo do Evangelho aqui no Centro Espírita virtualmente, como estamos fazendo hoje. Hoje é um motivo de muita alegria para nós, que nós estamos aqui com a Tainá Martins. A Tainá é essa mocinha maravilhosa, trabalhadora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, responsável pela evangelização infantil. E hoje vai falar com a gente a respeito da missão dos espíritas. Tá friozinho aí, Tainá, ou não? Tá um pouquinho, viu, Serovaldo? Apesar que eu tô um pouco nervosa, então tá começando a me dar um pouco de calor. Mas tá meio friozinho, sim. Vai ser tudo legal. Fique à vontade, vai dar tudo certo, tá? Eu estou aqui, qualquer coisa eu continuo, tá bom? Tá Se, ok, combinado. se der um branco, qualquer coisa assim, eu continuo, tá bom? Combinado. Então, a missão dos Espíritos, ficamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite e você estar aqui na noite de hoje, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Tainá? Então, eu vou fazer a prece de abertura e depois já passo a palavra para você. Tá ok. Querido Mestre Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos sob seu santo nome para continuarmos o estudo do seu Evangelho. Hoje o tema será a missão dos Espíritas, que será falado pela nossa querida Tainá Martins. Que ela seja muito inspirada, que ela seja envolvida pela espiritualidade superior, para que ela possa falar exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa gravar em nossos corações. E ampara-nos, querido Mestre, para que todo esse aprendizado de hoje e de todas as quintas-feiras a gente possa aplicar na nossa vivência diária, para a gente mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e sermos melhores. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado. Bom, Tainá, então, eu já disse que é um prazer, uma alegria muito grande recebê-la. Fique à vontade e eu vou deixar você agora com o pessoal que vai te ouvir, tá bom? Muito Tá ok. bom trabalho para você. Muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada, Serovaldo. Obrigado a você. Bom, então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque é a primeira vez que eu estou diante de um trabalho assim, né, de estar falando um pouquinho sobre a doutrina, fora, né, do grupo de estudo. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou um pouquinho nervosa. Bom, mas então, para a gente começar, né? Ô, Tainá, legal que é a primeira vez sua. Primeira vez sua, então eu não quero atrapalhar, tá? Tá ok, A primeira Seriovaldo. vez sua é uma alegria muito grande para a gente que você tenha escolhido o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é a casa onde você trabalha, para falar com a gente. Fique à E vontade, é um bate-papo, é uma conversa, fique à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? tá ok, combinado. Muito Legal, obrigada. obrigado. Bom, pessoal, então, como o senhor Evaldo, né, ele tratou aqui, o tema da noite é Missão dos Espíritas. E antes da gente começar a falar, né, do tema propriamente dito, eu gostaria de contar uma historinha para vocês de como o tema foi escolhido. Na verdade, o tema não foi escolhido por mim. Eu penso que o tema foi escolhido pela espiritualidade, até para dar um puxãozinho de orelha em mim. Bom, mas então tudo começou, né, na segunda-feira, quando o senhor Eovaldo ligou para minha mãe, fazendo o convite, né? Ele disse que o convite se estendia para ela, ou para mim, ou para nós duas estarmos realizando a palestra dessa noite. Então, minha mãe veio conversar comigo e eu falei: ai, mãe, eu acho muito legal, muito interessante, mas
eu tenho bastante coisa nessa semana, vai ficar um pouquinho difícil para mim. Tem as coisas da mocidade que a gente faz às terças-feiras, né? E também, sem contar que eu fico um pouco insegura, fico com um pouco de medo, então eu acho melhor não. Enfim, ela falou, tudo bem, então pode deixar que eu faço. Legal. Só que aí o dia foi passando e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, poxa vida, é uma oportunidade, né? É um convite. E por conta do meu medo, dos meus afazeres, eu não vou aceitar. Mas enfim, a minha decisão ainda permanecia não aceitar. Essa tinha sido minha resposta, assim, repentina e fiquei com ela ali. Quando chegou no final do dia, como estava me incomodando aquele pensamento, eu falei para minha mãe assim: falei, mãe, tem alguns estudos já prontos, né? Só se a gente der uma olhadinha nos estudos que a gente aplica na mocidade, né, na evangelização, e talvez a gente fale sobre um tema que já esteja pronto. Ela falou, tudo bem, vamos dar uma olhadinha então. Quando a gente começou a olhar, enfim, ela falou, olha, Tainá, tá legal os assuntos, a forma que vocês abordaram, porém, são públicos um pouquinho diferentes, né? Na mocidade e na evangelização, as crianças, os jovens estão tendo contato, muitas vezes, pela primeira vez com a doutrina. E às quintas-feiras, normalmente, o público já são espíritas, trabalhadores, então acho que a gente não vai estar conseguindo utilizar muito esse material. Aí que eu travei. Eu falei, ai, mãe, então deixa quieto. Eu falei, eu acho melhor você, de fato, né, tocar a palestra na quinta-feira. Bom, um pouco mais à noite, eu estava preparando a aulinha das crianças, né, que acontece às terças-feiras, e estava com o evangelho na mão. Mas eu ali estudando, eu pensei assim, falei, ai, deixa eu dar uma olhadinha no evangelho para ver se eu acho algum tema para ajudar minha mãe, né, dar uma força para ela também, porque ela não tinha um tema escolhido. Pois bem, fui, abri o evangelho, como quem não quer nada, a espiritualidade, como é maravilhosa, veio e caiu justamente no tema Missão dos Espíritas. Não dos espíritos, né? Dos espíritas. Na verdade, os espíritos que estamos encarnados aqui e escolhemos a doutrina como nossa religião. Bom, e aí uma das frases, né, da mensagem diz o seguinte: não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Poxa vida, né? Bom, assim que eu li essa mensagem, para mim, na minha cabecinha, fez muito sentido, né? É como se toda aquela confusão dentro do meu coração, os pensamentos que vieram o dia todo, tivessem sido esclarecidos com essa mensagem. Por quê? Porque o convite, né, ele foi chegado até mim, a oportunidade do trabalho literalmente bateu na minha porta, porque o Sr. Evaldo ligou para minha mãe, então o trabalho estava aí. E numa resposta repentina, num impulso, qual foi a minha resposta? Qual foi a minha posição? Não, eu tenho alguns afazeres, eu tenho um certo medo, uma certa insegurança, então melhor não. Bom, mas aí, em uma frase curta, né, dessa passagem, dessa mensagem, eu lembrei de que, apesar dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus afazeres, dos meus compromissos, qual é a minha missão? Qual é a minha missão como espírita? Qual é a nossa missão, meus amigos, como espíritas que nos propusermos a ser?
Então, a mensagem, né, o tema escolhido é esse. A reflexão hoje é sobre nós espíritas, que estamos aqui encarnados, que escolhemos a doutrina como como a nossa religião, como o nosso escudo, como o nosso alicerce. Então, como a gente pode utilizar de tudo isso? Qual que é o nosso papel diante da sociedade, né? Diante das coisas que chegam até nós que já temos o conhecimento doutrinário. Caso tenha alguém aqui hoje que não seja espírita, que esteja aqui de primeira viagem, né, a primeira vez, seja também sim muito bem-vindo. Talvez o tema seja um pouquinho mais específico para espíritas, mas eu acho que ele abrange a todos nós que de alguma forma queremos levar uma mensagem de Deus, queremos levar a mensagem do Cristo, todos nós que somos cristãos. Tá bom? Então, apesar de às vezes eu falar mais voltado para espíritas, mas caso tenha alguém aqui que seja assim de primeira vez e não tenha tanto contato com a doutrina, que talvez interprete dessa forma, né? De que somos pessoas que nos embasamos nos ensinamentos do Cristo, então, diante, né, tendo posse desse conhecimento, qual que é a nossa missão, tá bom? Bom, então, com certeza, muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Muitas coisas que a gente vai refletir aqui hoje são coisas já conhecidas por nós, coisas que a gente já viu em outros momentos, coisas que inclusive nós já estudamos, mas eu penso que, assim como o banho ele é necessário para a limpeza do corpo físico, assuntos, conversas assim, fluidificantes, né? Que agregam, ainda mais no meio de amigos, ajudam diretamente a gente a aperfeiçoar em nós aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe, mas que ainda precisa de alguma forma ser trabalhado, precisa ser aperfeiçoado, ser ajustado. Então, apesar da gente tratar assuntos já conhecidos por nós, eu acho que é necessário para sempre despertar alguma coisinha e nos fazer refletir a respeito. Tá bom? Bom, vocês vão ver que eu sempre vou estar dando uma olhadinha aqui nas minhas colinhas, só para me certificar que eu estou tentando, assim, que eu estou passando tudo aquilo que pelo menos eu tentei, né? Preparar. Bom, mas então, para a gente iniciar, né, de fato, agora propriamente dita, né, a nossa reflexão da noite, que é a missão dos espíritas, eu vou ler mais um trechinho da mensagem, que inclusive foi uma mensagem psicografada por um espírito chamado Erasto, que era o anjo guardião do médium. Bom, então vamos lá. Vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhai os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Bom, nessa outra parte da mensagem, a gente já consegue perceber qual que é a nossa missão, que no caso é a gente ir adiante, é a gente levar palavras, levar gestos, levar carinho, levar atenção, é a gente estar diante, estar em movimento, na verdade, é a gente estar levando esta mensagem. Aqui ele diz assim: partir em cruzada
contra a injustiça e a iniquidade. Bom, partir em cruzada. Cruzada é algo que a gente está o quê? A gente está cruzando, né? Cruzando uma linha de chegada, por exemplo. A gente está ali se deparando, passando por ela. No caso, então, ele fala que a gente vai estar em cruzada com a injustiça e com a iniquidade. A iniquidade é o quê? É aquilo que é contrário ao que é bom, ao que é moral. Então, a gente vai estar diante de situações difíceis, certamente. E fácil não é, né, meus amigos? A gente sabe o quanto é difícil estar diante de situações que exigem da gente, de situações onde a gente precisa se esforçar, né? Porque do outro lado dessa cruzada é um desafio, são conflitos, são diferenças, é tudo aquilo que é difícil da gente lidar. Mas ele continua. Ide, Deus vos conduz. Ou seja, não estamos sozinhos. Nunca estivemos e não estamos. É como o senhor Alvaldo diz, lança o coração que o corpo acompanha. Então, lança o coração que a espiritualidade acompanha. A espiritualidade protege, a espiritualidade prepara o campo. Eles precisam de trabalhadores para que façam esse meio tempo entre plano espiritual e plano terrestre. Então, que nós sejamos de fato esses trabalhadores, que nós estejamos de fato diante dessas cruzadas e sem medo, sem temer, porque não estamos sozinhos. Deus e a espiritualidade maior está conosco. Aí ele fala mais um pouquinho. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Ou seja, aqui ele fala o quê? Para a gente ir adiante, para a gente se movimentar e a gente levar o quê? Levar palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, meus amigos, o que é que mais falta? O que é que mais as pessoas buscam nos dias de hoje? O que vocês acham? O que mais que as pessoas necessitam, né? Eu diria que as pessoas mais necessitam de carinho, de atenção, de amor, de aconchego, mas principalmente elas necessitam de entendimentos que acalmem, né, o coração, que preenchem o coração, de entendimentos que façam dar sentido à sua vida, que façam dar sentido à sua existência. Porque muitas vezes, dentro dos nossos corações, existe um vazio, existe uma confusão, existe dúvidas, existem incertezas. E na busca de saciar tudo isso, na busca de tentar preencher tudo isso, é quando a gente talvez busca no consumo excessivo, é quando a gente busca na matéria, no status. E o que acontece? O vazio que existia, ele sempre vai crescendo, a tendência é sempre crescer quando a gente busca nas coisas materiais, nas coisas mundanas. Então, isso causa mais sofrimento, causa mais atraso para a nossa existência, causa, enfim, muitas coisas ruins, né? Então, eu acho que quando ele diz para a gente levar esse tipo de palavras, levar esse tipo de conforto, é porque ele sabe que é isso que conforta o coração, é isso que preenche e que alimenta. Mas então, é essa a nossa missão? É nossa missão? Cabe a nós, espíritas, levarmos essas palavras, esses entendimentos, essa compreensão, esse preenchimento, né, no coração? Cabe a nós? É nossa responsabilidade fazer isso? Bom, sem sombra de dúvidas né? E por que cabe a nós? Por que somos nós, espíritas no caso, né? Ou todas aquelas pessoas que seguem a Cristo, que estudam os princípios, os ensinamentos, as virtudes com que Ele nos deixou. Por que cabe a nós? Porque o conhecimento já está na gente.
A informação já está em nós. Nós já conhecemos, nós já sabemos, nós já entendemos. E principalmente, nós já fomos curados, nós já fomos consolados por essa doutrina. Nós já tivemos esse vazio, às vezes ainda temos. E quem que sempre reergue, quem que sempre preenche, quem que sempre dá sentido? É a doutrina, são os entendimentos, são os ensinamentos, são os conceitos, é a junção da ciência, da filosofia, da religião, que faz com que a gente o quê? Tenha entendimento da nossa vida, da nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos, e isso nos ajuda a seguir de forma mais feliz, mais leve, nos ajuda a buscar menos nas coisas do mundo, algo que a gente sabe que não vai nos preencher. Nos ajuda a termos atitudes, a nos experimentarmos em trabalhar em projetos sociais, em projetos que a gente não vai teoricamente receber nada em troca, porque é quando a gente trabalha assim que a gente tem muita coisa e a gente ganha muita coisa, mas é através de um esclarecimento que veio através da doutrina espírita, no nosso caso, né? Então, é nossa missão levar esse conforto para os outros corações, porque nós somos provas vivas do quanto de fato conforta, do quanto de fato ajuda, do quanto de fato cura, né? Então, é por isso que a responsabilidade, sim, ela é nossa. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Bom, então, como a gente estava dizendo, como nós somos as pessoas que vivemos, né, a doutrina e sabemos a potência que ela tem de nos ajudar a nos melhorarmos e a gerar sentido na nossa existência, é de fato, então, a nossa responsabilidade, o nosso amor, levar essa fé consoladora ao máximo de irmãos que a gente conseguir. E como a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode levar, talvez, esse entendimento, talvez essa compreensão, enfim, essa ideia, né, para os nossos irmãos? É através da palavra? Também. Isso tudo vai depender muito do outro lado, né? Do campo do outro lado. Mas a gente também não pode esquecer que não são só as palavras que tocam. É o olhar que toca, é o sorriso que toca, é a vibração que toca, é a prece que toca. E sempre quando possível, né, quando o outro lado também estiver disposto, a gente poder passar uma mensagem, um entendimento. E também sem contar que o que toca são as nossas atitudes, são os nossos exemplos. Então, existem diversas maneiras de ir e pregar. Quando a gente tiver a oportunidade e for algo confortável, sem infringir, né, o direito do nosso próximo, a gente pode sim levar a nossa crença, porque foi através da nossa crença, né, através do que a gente acredita, que a gente descobriu uma outra forma de viver, que a gente fez ganhar sentido, né, como eu venho falando, na nossa existência. Então, se foi bom para nós nesse sentido, pode ser bom para o outro. Claro que vai ser uma escolha do outro, mas cabe a nós, sim, pelo menos tentar ter esse movimento. E quando não possível falar abertamente, por respeito também às escolhas dos nossos irmãos, a gente toca de outro jeito, através do olhar, através do sorriso, através do toque, do abraço, que por enquanto não pode, mas logo vai poder novamente, e principalmente através da vibração, da energia, né? Então, acho que é mais isso. Bom, tem uma outra parte que Erasto deixa pra gente, que ele diz o seguinte: a fé é a virtude que ergue as montanhas. Vos disse Jesus, todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis, vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã.
Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Bom, nessa partezinha, eu entendo o quanto é importante os nossos movimentos diariamente e o quanto isso vai colaborar também diretamente na transformação do planeta Terra. Então, o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso movimento de ir e pregar vai fazer com que a Terra também passe por a transformação de que necessita passar. Mas tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, inclusive em toda a mensagem deixada, né? Mas essa parte me chamou um pouco a atenção. Ele fala assim: mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades. Caramba! Quando a gente lê isso, pelo menos quando eu li isso, eu pensei assim: será que eles não estão esperando muito de nós? Será que eles não estão esperando de fato muito da gente? Porque um pouco antes de ele falar da gente partir, ir adiante e pregar, ele fala sobre as impurezas e sobre os vícios que existem nos corações dos homens, né? Que é perante a isso que nós vamos estar. Mas aí eu paro, eu penso, eu falo assim: meu Deus, mas esses vícios, essas imperfeições também existem nos nossos corações. Existe no meu coração. Eu sou espírita e tenho vício. Eu sou espírita e tenho defeitos. Eu tenho imperfeições. Eu tenho tudo isso. Eu tenho impureza. Então, não é muito falso, né? Eu me sinto um pouco... Sabe que não é falso? Eu ir lá, tentar conversar com os meus irmãos, levar esse carinho, levar, né, esse amor, assim, esse envolvimento, esse calor, essa compreensão que me ajuda a viver um pouco melhor na Terra, a fim de ajudar com que ele elimine a impureza dele, mas sendo que eu tenho tudo isso dentro do meu coração também. Ah, falo, gente, que conflito, né? Como pode? Bom, mas aí eu pergunto também para vocês: qual é a forma de eliminar tudo isso que ainda há em nós, se não pelo meio do trabalho? Como que a gente vai conseguir diminuir as nossas imperfeições, diminuir os nossos vícios, se não for trabalhando? Se a gente for esperar ser bom, ser perfeito para fazer, a gente nunca vai fazer. A gente vai ficar milhões e milhões de anos parados, estacionados. Por quê? Porque mesmo errantes que somos ainda, é trabalhando e ajudando as outras pessoas a conseguirem eliminar um pouquinho daquilo que pesa, que a gente também vai trabalhar na gente aquilo que também pesa. Então é nesse movimento que mesmo errando, vai mesmo. Uma vez eu estava numa conversa também entre amigos que a gente falava justamente sobre isso. Nossa, mas eu me sinto muito mal, como que eu vou fazer se eu também tenho isso, aquilo, outro? Claro que a gente tem que ter a consciência de que temos os nossos defeitos, temos as nossas imperfeições e estarmos dispostos, tentarmos ser o máximo, assim, o mais humilde possível para conseguir enxergar isso em nós. Mas é só através do trabalho, do se jogar, que a gente vai conseguir fazer isso. Então, mesmo errando, vamos caminhando, porque cada vez mais que a gente caminhar, cada vez mais que a gente se entregar, cada vez mais que a gente estiver diante de uma outra dor e tentar ajudar nessa outra dor, a gente vai estar aprendendo muito. E no final, quem mais vai ser beneficiado vai ser a gente mesmo. Então, eu acho que quando ele fala pra gente partir, não é tipo, pregar, não é pra gente se sentir, nossa, nós somos espíritas, no caso, missão dos espíritas, nós que somos espíritas, assim, estamos um pouco mais assim, sabe? Como eu posso dizer?
estamos um pouco mais por cima, digamos assim. Na verdade, não. Porque quem mais vai estar sendo trabalhado, quem mais vai estar sendo, vai estar se ajudando, seremos nós mesmos, né? Nos colocando a esses serviços. Bom, e uma parte que eu também acho muito importante da gente falar, que eu acho que talvez caiba um pouco nessa reflexão, é a gente olhar para a gente com carinho. Assim como a gente olha para os nossos irmãos que muitas vezes chegam até nós com uma dificuldade, alguma coisa do tipo, e a gente pelo menos se esforça, né, para dar o nosso melhor a esse irmão e tudo mais, que a gente tenha a mesma postura diante da gente mesmo. Então, que a gente olhe com carinho para nós, que a gente também entenda as nossas dores, que a gente também entenda as nossas fragilidades, que a gente também entenda quais são os nossos defeitos, aonde precisamos melhorar, que a gente tenha calma e carinho com a gente. Que assim como a gente se prepara para receber talvez uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade, que a gente também tenha a disciplina de nos dedicarmos aos estudos, de nos dedicarmos às práticas, né, voluntárias, os trabalhos edificantes, a fim de estarmos cuidando da gente, para que sentimentos de desânimo, sentimentos de tristeza fiquem cada vez assim mais difíceis de acontecerem. Claro que na existência que a gente está ainda é um pouco difícil de cessar 100%, mas a gente sabe que através dessas ferramentas que Jesus nos trouxe, o esclarecimento que a doutrina também nos deixa, a gente pode melhorar e muito a nossa existência aqui, e cuidando da gente, a gente também cuida de quem está perto de nós, né? Bom, mas a gente sabe, né, pessoal, que estar vivo, estar na Terra já não é fácil. O trabalho começa desde sempre, né? É sempre trabalho. Principalmente aqui, quando a gente está diante dessas provas, dessas expiações. Então, a gente sabe que a carga é pesada e que é difícil. É uma tarefa difícil. E muitas vezes a gente tem vontade de desistir até, né? Fala, poxa, tô tão cansado que às vezes tem vontade de desistir. Mas Erasto também pensou nisso e nos deixou uma mensagem. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ou seja, o que ele quer dizer? Que primeiro a gente tem que ter audácia, né? A gente tem que abrigar aquelas pessoas que estão diante de nós, que estão no nosso dia a dia, que estão ali, sabe, no nosso radar, né? Mas também que a gente precisa ir, assim como vem falando a mensagem como um todo. A gente precisa ter esse movimento, a gente precisa ter essa audácia de ir, de fazer, de levar o máximo que a gente conseguir levar, da maneira como a gente conseguir. É através da palavra, quando possível, através da palavra. É através do exemplo, quando possível, quando a gente também começa, né, a trabalhar em nós, isso também. Através do carinho, através do olhar, através do sorriso, através da vibração, através da oração, há diversos meios. Enfim, mas muitas vezes a gente cansa, senhora. Pelo menos já aconteceu comigo, já vi também pessoas que são muito próximas minhas relatarem o mesmo sentimento. Às vezes a gente fala, a gente escuta, a gente dá o nosso melhor, 1 milhão de vezes, assim, tudo bem que eu fui exagerada, mas algumas vezes. E talvez aquela pessoa que nos busca sempre com um problema, por mais que a gente fale, por mais que a gente aconselhe, por mais que a gente talvez mostre um caminho que nos ajudou, que fez sentido pra gente, por mais que a gente abraça, acolha, a pessoa sempre volta.
Aí a pessoa sempre volta, aí a pessoa sempre volta. É como se as nossas palavras fossem um pouco perdidas, sabe? Parece que não flui nenhum efeito. E aí, às vezes, a gente tem vontade do quê? De desistir. Falar, eu tô cansada, eu já falei tantas vezes, já me dei tantas vezes, isso, aquilo, enfim. Claro que a gente também tem que tomar um cuidado com a gente, né? Procurando cuidar das nossas vibrações, cuidando do nosso. Ali, do nosso como eu posso dizer assim, do nosso limite, né? Nos preparando para quando a gente sabe que talvez é uma pessoa assim, uma situação assada, assim também como nós somos para outras pessoas, né? Porque não é uma escala, que a gente também tome cuidado com a gente, como eu disse um pouquinho ali atrás. Mas enfim, chega um momento que a gente tem vontade de desistir de tudo, né? Falar, ai, não vou mais falar com fulano, não vou mais atender, não vou mais. Porque não adianta de nada, enfim. Às vezes pode ser que passe algum pensamento nesse sentido, seja nesse cenário, né, ilustrativo ou em qualquer outro. Mas aí eu pergunto para vocês, né? E sempre me pergunto também quando passa isso na minha cabeça. Jesus, ele esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos. Ele deixou tudo bonitinho, passo a passo de como a gente deve fazer para não sofrer. Ele ensinou bonitinho. E quantas vezes a gente já reencarnou para reparar o mesmo erro? Quantas vezes nessa existência a gente já caiu no mesmo problema, no mesmo erro? Quantas vezes a gente já chorou o mesmo problema, o mesmo erro? E quantas vezes a gente buscou Jesus pela mesma causa? Já pensou se Jesus desiste de nós? E se ele desistisse de uma humanidade? Ah, cansei da Terra. Nossa senhora, há quantos anos? Não aguento mais. Então, toda vez que a gente sentir esse sentimento de desânimo, porque ainda temos as nossas imperfeições, ainda temos as nossas coisas que precisam ser ajustadas, que a gente lembre de qual é a nossa missão, que a gente lembre da importância que a gente tem na transformação do planeta, que a gente lembre que essa missão é parte nossa, sim, é responsabilidade nossa, porque nós temos a posse do conhecimento, nós temos a posse da informação, e mais do que isso, nós já fomos curados, nós já fomos transformados, nós já fomos abençoados por essa doutrina e sabemos o quanto ela é confortadora, então é dever nosso também confortar outros corações, sempre na medida que as pessoas nos permitirem. E para chegar ao fim, que eu já estourei 8 minutos, eu queria deixar uma frase, meio que puxando desse gancho, né, de lembrar de Jesus todas as vezes que a gente se desanimar. Mas antes de vir para essa frase, queria dizer que somos uma família. Escolhemos a doutrina espírita porque enxergamos nela a luz, enxergamos nela a clareza, o entendimento, o preenchimento. E então somos uma família. Temos essa escolha em comum e com certeza muitas outras coisas em comum. Então, sabemos que essa é a nossa missão, assim como nos deixou Erasto. Mas não precisamos fazer sozinhos, até porque não estamos sozinhos. Contamos com a ajuda da espiritualidade, temos Deus que nos guia, nos ampara, nos protege, enfim, e temos um ao outro. Temos a nossa família, família cristã, família doutrina, que a gente pode nos abraçar, a gente pode se entrelaçar cada vez mais e buscar a força para continuarmos no trabalho que é sim de nossa responsabilidade. E toda vez que a gente desanimar, ou toda vez que a gente ficar triste, por qual que seja o motivo, porque ainda ficamos, né, e faz parte também, a gente tem que olhar para isso com carinho e cuidar com carinho também, que a gente lembre dessa frase. É uma frase de Emmanuel, mas eu dei uma alteradinha. Ame e trabalhe sempre. E quando estiveres a ponto de descrer do amor e do trabalho, lembra-te do Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos, que a gente nunca se esqueça de qual é a nossa missão aqui na Terra e que a gente pode sempre contar um com o outro e que
Deus, que Jesus estão com a gente e que quando a gente pensar em desistir, que a gente lembre do amor de Cristo para conosco. Então, acho que essa era a minha mensagem. Muito obrigada. Maravilhosa! Impressionante, Tainá. Ai, Sr. Evaldo. Tá vendo? A gente nunca está sozinho, tá vendo? Eu falei do Exatamente. capítulo 20, Missão dos Espíritos, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e você é uma Isso. trabalhadora da última hora. Parabéns, parabéns, que maravilha. Ah, Ficamos muito. emocionados com as suas palavras, muito bacana tudo o que você falou. Então, agora, no final, eu não queria passar durante a sua apresentação para não te atrapalhar, mas agora eu quero passar aqui os recadinhos que mandaram para você durante sua apresentação. Ai, que legal! Então, olha, a Silva Pugliese, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Silvia. Edson Grego, Edinho, Edson Grego. Boa Boa noite a noite, todos, Edson. bem-vindo, Tainá. Silvia Pugliese. Boa noite, senhor Ariovaldo. Boa noite. André Invalde Trovati, boa noite. Boa noite. Vera Silvia Yamauchi, boa noite a todos, maravilhosa. Está sempre nos prestigiando, visitando a gente nas quintas-feiras. Alpena Zorzanone. Zorzenone, boa noite. Que a espiritualidade superior envolva a querida Tainá Martins. Oh, boa noite, Pena. Olha lá. Quando você falou, não é a primeira vez, tudo ele escreveu. Primeira de muitas outras. Que assim seja. José Adalberto, gratidão. Gratidão sempre. Silvia Florencio, lindinha, Deus te abençoe. Ah, nós todos, Silvia. Silvia Pugliese, gratidão. Sempre. João César Rodrigues, boa noite. João, artista maravilhoso. Boa noite. Nenê Valvassoura, boa noite, gratidão. Boa noite, Nenê. Que bacana. Que Mais aqui, tem legal. bastante gente, bastante gente. Olha, que legal. Silvia Florencio, boa noite a todos. A Vera de novo, Vera Silvia Yamauchi. Yamauchi, gratidão. Ana Rosa. Ana Rosa Martins, boa noite, linda. Boa noite, minha prima. Nossa, Minha tia. olha que Cristina Torres, sua tia. Minha Olha tia, Cristina boa Torres, noite. tá vendo? Titia, tá aí a sobrinha aí, trabalhando. Pena Zorzenone. Esta é a verdadeira trabalhadora da última hora. Olha só, Oh, meu que Deus, Pena. responsabilidade, hein? Que responsabilidade, exatamente. Foi. A Suzete Cavalcante, boa noite a todos. Boa Josimara noite. Botari, boa noite. Boa noite. O pessoal lá do Instituto Eurípides, boa noite a todos. Boa noite. Olha aqui, ó. Suzete Cavalcante. Olha outra preletora. Aí, começou hoje. Silvia Pugliese, gratidão. Maria Cristina Reder, boa noite, amigos. Tainá, Deus abençoe você. Gratidão, Tainá. Olha aí, Boa noite, Cris. que maravilha. Que A Vera Silva legal. Yamaguchi. Tainá, maravilhosa. Maria Cristina. Maravilha, Maria Cristina, maravilha. Silvia Pugliese, muito amorosa, gratidão, muito amorosa mesmo. Ai, que legal, pessoal. José Cavalcante, gratidão. Vera Silva, quanta gente. Vera Silva, Pois é. gratidão. Maria Cristina de novo. Gratidão, Tainá. Gratidão por tudo. Gratidão. Deus lhe abençoe. Ai, a Ela, nós todos, Cris. olha só. Nossa, quanta gente. Olha que maravilha. Gratidão. Silvia Pugliese. Você, Silvia, você é muito linda. Gratidão. Ai, muito obrigada. O Todos pessoal do nós Instituto somos. Eurípides. Linda palestra, Tainá. Silvia Florencio. Que orgulho, maravilha. Deus te ilumine sempre. Que bom, estou muito feliz. Ah, eu também. Minha mãezona, a Silvia. É, então.
Jucimara Botari, muito bom. E aqui a pessoa maravilhosa. Olha, por coincidência, o último comentário. Pensei até que ela não fosse aparecer. Ah! Isabel do Alsaço. Boa noite, Deus te abençoe, filha. Te amo muito. Olha que maravilha. Ai, minha deusa, Essa é meu maravilhosa. tesouro, te amo, mãe. Ana Cristina Torres, linda essa moça, né, gente? Competente, maravilha. Ó, tia, obrigada. Maravilhosa. Mas legal, pessoal. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu tava bem nervosa, me perdi um pouco, mas fico feliz que Não. vocês tenham sentido a minha vibração de amor e de carinho. Olha, se você se perdeu, nós aqui nem percebemos nada, porque foi maravilhoso. Que Foi de uma bom. continuidade maravilhosa, muito bacana. Esse seu jeitinho de procurar as anotações, tudo muito bacana. E falar com o coração, que nem você falou, né? Uma Sim. professora da evangelização infantil que educa passa os ensinamentos de Jesus para as nossas crianças. Maravilhosa, Tainá. Ai, Você- que bom. E agora você se ferrou, minha filha. Porque agora nós vamos convidar mais vezes para você voltar, mais vezes, tá Tá bom? certo, tá ok, combinado, senhor Ficou Ovaldo. muito bom, porque isso aí não foi comportamento de quem te apresentou pela primeira vez, não. Ai, Isso aí que bom. foi uma apresentação de quem já fez muitas vezes e já sabe como faz, tem domínio da plateia. Meu Deus. Muito legal, viu, Paulinho? Oh, eu que Obrigado mesmo. agradeço. E obrigado aos bons espíritos que estiveram com você, que te Isso mesmo. intuíram, né? Te protegeram, Exatamente. te abençoaram, tudo. E que tudo que você falou, a gente não se esqueça, é isso que é importante. Que a gente Sim, firme com todos os seus ensinamentos. Seguir em frente. isso mesmo, né, senhor Ovaldo? Isso mesmo, a gente tem que gravar os seus ensinamentos. Isso é o que vale, tá bom? Tá ok. Muito obrigado uma vez mais. Eu que Fale. agradeço, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho de todo mundo que assistiu aqui. Tenho certeza que eu recebi essas energias, por isso que também fluiu de uma forma gostosa, né? E eu só tenho a agradecer muito a espiritualidade, porque como eu comecei lá no comecinho dizendo que o tema foi escolhido por eles, né? Não foi nem por mim, foi por eles. Então, tenho certeza que tudo que eu falei aqui também foi com a instrução dessa espiritualidade maravilhosa, né? Então é isso. Muito bom, então, Tainá. Bom, aos nossos queridos companheiros, nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor Jesus, pela noite maravilhosa que tivemos hoje, pelos ensinamentos tão oportunos para a nossa vida, pela apresentação da Tainá. Agradecemos a todos os espíritos que nos envolveram, que nos protegeram, que nos ajudaram, que nos beneficiaram na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que suas bênçãos permaneçam conosco, hoje e durante todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Que Bom, assim seja. muito obrigado a todos, obrigado aos nossos companheiros. Tainá, suas últimas palavras, despedir-se aí. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, pessoal, que vocês tenham um excelente aí final de semana, né? Um excelente feriado e que Deus abençoe muito todos vocês. É isso. Tá bom, uma boa noite a todos, então. Muito obrigado pela noite de hoje. Tainá, uma vez mais, muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado. Obrigada, senhor Evaldo. Boa noite. Boa noite.